A seleção brasileira vai para mais um reinício, dessa vez com Dorival Júnior, como se fosse um time qualquer na luta contra o rebaixamento. A amarelinha troca treinadores e chuta a própria história pro alto. Sob o comando de Edinaldo Rodrigues, de volta ao cargo após decisão judicial, a CBF segue sem rumo, algo infelizmente normal para uma entidade que acumula incrível sucessão de escândalos e de vexames. Após a saída do Tite, a seleção foi entregue a Ramon Menezes por absoluta falta de alguém que assumisse a responsabilidade de fazer uma convocação. Depois, interinamente, passou às mãos de Fernando Diniz para o começo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A promessa era de um acordo e um acerto com o italiano Carlo Ancelotti, treinador multicampeão e que comandava apenas o Real Madrid, o gigante dos gigantes entre os clubes do futebol mundial. Diniz seria uma espécie de jeitinho até a posse de Ancelotti para dirigir a seleção na Copa América, anunciada de forma prematura e até ingênua por Edinaldo. Que surpresa, né? Ancelotti não veio, o interino Diniz levou um pontapé após acumular péssimos resultados e agora a tarefa cai no colo do Dorival Júnior, profissional sério e competente, mas que pode estar cometendo o erro do encantamento com o cargo. A seleção brasileira é uma realização, sem dúvida alguma, um sonho na carreira de qualquer um, mas a que preço? O atual é muito alto e tem jogado por terra o prazer de se estar ali. Que Dorival tenha sorte, vai precisar. Competência não é sempre suficiente para contornar tantos erros acumulados ao longo de anos com aquela que ainda é a maior camisa de seleções do planeta. Mas nas palavras de Dorival Júnior, as coisas realmente vão mudar. Dorival quer acabar com a padrinhagem na seleção, quer fazer um trabalho sério e convocar apenas os jogadores que ele sente realmente confiança. Por isso você vai ver agora como vai ficar a equipe do Dorival, provavelmente para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Para que você veja tudo e não perca nada, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo junto comigo, agora ao vivo e a cores, pois o ZFute sempre vai continuar trabalhando em prol do esporte, principalmente do futebol, hoje e sempre. Vambora! A seleção precisará de mudanças o quanto antes, principalmente porque nos últimos 3 jogos foram 3 derrotas, principalmente em resultados que não poderiam ter definitivamente acontecido. O interessante da seleção brasileira é que muitos jogadores dão bem certo quando estão em seus clubes europeus, mas principalmente quando chegam aqui não acabam tendo o mesmo desempenho nem a mesma conexão. Vamos parte a parte por desempenho e principalmente pela trajetória do Dorival para ver o que está acontecendo e quais jogadores poderão entrar. No gol a característica tá mais que clara. Dorival não gosta tanto de jogadores que saiam tanto com os pés, diferentemente do Fernando Diniz, que por sua vez colocou o Ederson como titular porque sabia que um jogador assim tinha mais essas características. Em relação ao gol da seleção, pelo menos na minha opinião, como eu falei várias vezes aqui antes, está longe de ser um dos maiores dos problemas, até porque se olharmos bem, ambos estão em grande fase. Tanto o Alisson quanto o Ederson vem conseguindo grandes desempenhos em Liverpool e Manchester City respectivamente. Não creio que haja uma mudança tão significativa em relação ao gol, creio que permanecerá da mesma maneira. E se pegarmos os gráficos da Premier League em questão de evitagem de gols e pela proporção de gols sofridos para a chance de gols adversários, o Alisson lidera as estatísticas e por isso, na minha opinião, ainda vai continuar sendo titular. O Ederson, por sua vez, está na 9ª posição de todos os gols evitáveis da Premier League, 8 posições abaixo do gaúcho. Só que tem uma diferença, o Ederson tá por cima, afinal de contas tem crédito por ter vencido a UEFA Champions League, além do triplete com o City, que vem em uma fase muito interessante. Qualquer um dos dois, na minha opinião, seria muito interessante para ficar. Só tem uma coisa que não dá para se esconder, é que um dos dois ou os dois ao mesmo tempo precisam ficar nessa safra, pois afinal de contas, se dermos o erro de achar que outros jogadores precisam ser testados o quanto antes, podemos tomar o erro de levarmos goleadas ou chances assim, porque os jogadores não vão ter tanto desempenho e maturação na seleção quanto goleiros já experientes como o Alisson e o Ederson. Mas acredito eu que em longo prazo, nomes como Lucas Perry e João Paulo dos Santos terão mais oportunidade. Vamos para a zaga. Os zagueiros da seleção brasileira precisam quanto antes voltarem ao mundo real. O Brasil é uma das equipes defensivamente com menor desempenho em todas as eliminatórias. Leva a gol praticamente todo jogo, se não todo jogo. Os clean sheets em relação à seleção estão longe de acontecer. O Brasil, antes defensivamente sólido, está simplesmente irreconhecível desde que o Tite acabou saindo da seleção, o que acaba nos levando a crer que nomes como Thiago Silva podem voltar pelo menos até o ciclo do próximo ano. Mesmo quarentão, Thiago Silva segue dando muita solidez ao Chelsea, que mesmo muito mal das pernas da Premier, poderia estar muito pior na competição se não fossem as grandes atuações e o vigor físico ainda presente do Thiago Silva, que até mesmo o próprio Dorival havia já declarado que quer contar com o jogador, principalmente porque sabe do vigor do talento físico e da solidez técnica que Thiago Silva passa. O que fica realmente difícil de acreditar é que o Marquinhos continuará tendo chances, meio mal no PSG e muito mal na seleção, apesar de ser o capitão e já ter uma consolidação ao lado da CBF, sabemos muito bem que manter a titularidade não será um caminho nada fácil, principalmente se tratando de um jogador extremamente queimado pelo torcedor brasileiro. O cara que perdeu o pênalti contra a Croácia e que vem fazendo coberturas muito erradas de jogo, tem tudo para perder a titularidade e quem sabe nessa toada até mesmo a convocação. A julgar pelo estilo de jogo do Dorival Júnior, o companheiro de Thiago Silva será Lucas Beraldo, seja nesse ou no próximo ano. Beraldo, que acabou de se transferir para o PSG, é um zagueiro de muito vigor físico e que trabalhou com Dorival plenamente no São Paulo, sendo até mesmo
campeão da Copa do Brasil com ele. Com muita jovialidade, ele pode mesclar com a experiência do Thiago Silva e fazer uma boa dupla de zaga, se adaptando à nova função e quem sabe atribuindo valências ao novo estilo da seleção. Mas em relação aos laterais, como é que a gente fica? Com o Marcelo já se aposentando, Daniel Alves aí sim, além de aposentado praticamente na cadeia, e com a safra de laterais que não agradaram muito o torcedor brasileiro, ele pode tentar algumas mudanças, e a julgar pela forma como o Dorival joga, prezando pela amplitude e a mobilidade dos laterais, podemos ter algumas mudanças. Acredito eu que nesse novo ciclo do Dorival, ele vai tentar coisas novas, tentar o que Diniz já fez em colocar Ian Couto de lateral direito, já que ele vem fazendo uma excelente temporada pelo Girona e pode ser muito importante nesse novo ciclo, além de Ayrton Lucas em uma fase no Flamengo, mas que com o Dorival pode ter sim um entrosamento muito importante para voltar a fazer a seleção virar uma máquina na lateral, até porque conhecendo bem, Ayrton Lucas foi uma das peças mais utilizadas por Dorival nas partidas do Flamengo. Reserva então imediato do Felipe Luiz, o lateral que é cria do rival Fluminense, não teve um bom início no Mengão e passou por um momento de desconfiança em que a torcida acreditou que o jogador não poderia entregar tudo que se esperava. Com Paulo Souza não deu certo, mas Dorival fez ele jogar muita bola e é essa a aposta. Dorival também, vale lembrar, gosta de prezar por jogadores carrancudos e que sejam muito bem ativos na defesa. Também gosta de prezar pela experiência se for necessário, o que se leva a acreditar que ele vai começar o ciclo com Casemiro, um volante que fisicamente pode ser bem útil, principalmente pela atual demanda da seleção. Ele não é tão velho assim quanto muitas pessoas pensam, ele tá trintão, mas precisamente com 31 anos, e ainda pode ser muito útil nesse atual ciclo, principalmente se for utilizado da posição certa, como o Tite conseguir empregar e fazer assim dele um jogador de contenção que pode ajudar e muito dando tranquilidade para a seleção nos prováveis ataques. Acreditando também nessa mescla do esquema do Dorival, um companheiro da volância pro Casemiro pode ser simplesmente Joelinton, jogador que atua de maneira mais avançada no Newcastle, podendo fazer funções tanto de marcação quanto também de construção de jogadas, já que é assim que se tornou um dos principais pilares da posição na Premier League, numa fase um pouco acima da média em relação ao seu companheiro Bruno Guimarães. Bruno também pode ser útil, uma opção para Dorival, mas ao momento, a julgar pelas últimas partidas, o Joelinton vem conseguindo se destacar um pouco mais, mesmo com a fase terrível e irreconhecível do atual Newcastle, sua equipe. Faltam 4, né? Pois é. Do lado do Casemiro na ponta, podemos ter Vinícius Júnior. Ele pode ser usado de maneira um pouco mais recuada, conseguindo interligar jogadas e sendo um pilar da ponta da seleção, ajudando na velocidade e a preencher espaços que fiquem percorridos pelo meio. O Vini pode ajudar em triangulações, assim também como em conduzir jogadas e ser crucial em contra-ataques que podem ajudar o Scred Canarinho. Dorival já falou declaradamente que é muito fã do Vinícius Júnior, podendo fazer ele assim jogar desse lado. Na outra ponta também jogando de maneira meio improvisada e adaptável ao decorrer do tempo com as funcionalidades do Dorival, temos seu companheiro o Rodrigo. Rodrigo vem se destacado no atual Real Madrid e pode ser uma peça importantíssima para o atual momento que o Dorival precisa. Rodrigo tem um bom passe e vem se desenvolvendo nas finalizações, vem ajudando Ancelotti de N maneiras, contribuindo na cadência e também contribuindo tanto na cadência quanto no seu posicionamento, podendo ser um pilar fundamental para uma nova equipe que precisa também ser uma mescla incessante entre defensivo e ofensivo, tanto que em últimos jogos da seleção o Rodrigo se destacou e não foi um grande culpado das derrotas até então. E no ataque pode ser uma função que o Dorival sempre gostou do próprio Neymar. Apesar da carência da velocidade, Neymar pode tentar uma adaptação ou trocar até de posição com Vini Júnior. O esquema é aberto e pode ser modificado. Neymar não tem a mesma velocidade de antes, mas também não vem conseguindo ter o mesmo sprint e técnica de correr pelos lados, tampouco até de fazer a mesma função de 10 que conseguiu fazer por tanto tempo no PSG. Para o encaixe com o Dorival funcionar de uma maneira que ele consiga preencher os espaços mais abertamente, já que com seu bom passe e sua boa finalização, pode jogar de maneira mais avançada, já que Vini pode ser responsável pelas jogadas de contra-ataque e atribuições de velocidade, e Neymar pode ficar com o cérebro, talentoso e showman do jeito que é, pode achar brechas e lacunas perfeitas, assim como também finalizar mais pra gol e ter o melhor direcionamento no ataque, tendo como centroavante o moleque que após o pré-olímpico tem tudo para se consolidar como camisa 9. Dorival já elogiou várias vezes o Endrick e falou que ele tem características perfeitas para a seleção. É questão de tempo para Endrick se tornar o titular, principalmente jogando ao lado do próprio ídolo, com o Endrick sendo um pilar de força, aliado ao talento técnico. Ele e Vitor Roque tanto podem quanto devem competir pela posição, com faro de gol mais aguçado, além de ser um camisa 9 mais moderno para compor as funções de jogo. Endrick pode ser um pilar essencial para a reconstrução da seleção brasileira, tanto mais jovem quanto também mais produtiva no ataque, deixando de lado certos nomes como por exemplo Rafinha e Gabriel Jesus, que não vêm conseguindo ter o mesmo destaque que tem em seus respectivos clubes, não se encaixando tanto quanto a demanda que a seleção precisa. A julgar pelas características de Dorival e pela minha própria opinião pessoal, acredito que essa, se não mudar muito, seria a seleção ideal. Por que não? O atual treinador da seleção brasileira e ex-São Paulo com passagem no ano passado, assinou o contrato até dezembro de 26 e assumiu o comando após a demissão de Fernando Diniz. Estreia será em amistosos contra a Inglaterra e Espanha em março. Começou de fato a era Dorival Júnior na seleção
brasileira. A CBF apresentou o ex-São Paulo como o novo treinador do Brasil nesta quinta-feira. Ele assinou o contrato até dezembro de 26 e comandará a equipe no ciclo até a próxima Copa do Mundo. A estreia será na segunda quinzena de março contra as duas equipes europeias que eu falei logo agora. Hoje eu estou aqui representando a seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro e tem a obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa, não pode passar pelo momento que está passando, que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho, disse o treinador. O Brasil volta a campo pelas eliminatórias no início de setembro contra o Equador em casa e visita o Paraguai logo em seguida. A seleção é a sexta colocada com 7 pontos, 8 a menos que a líder argentina. Antes, a equipe brasileira tem a Copa América para disputar entre junho e julho nos Estados Unidos. Precisamos entregar uma seleção confiável que passe credibilidade a todos nós. E num segundo momento, tão importante quanto, eu convoco todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos com o esporte. O futebol precisa de cada um de vocês, disse o novo técnico da seleção. Dorival relembrou sua trajetória e se disse emocionado com a oportunidade aos 61 anos de idade. Após passar por um câncer, ele treinou o Ceará, Flamengo e São Paulo. Nas duas últimas temporadas, conquistou 3 títulos, 2 Copas do Brasil e 1 Libertadores. É uma satisfação. Estou sinceramente emocionado. Depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, e principalmente nos últimos 6, 7 anos, conseguindo vencer 2 momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com um câncer muito agressivo. Logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa. Veja outras respostas à entrevista coletiva de apresentação. Sobre o momento da seleção, ele disse: nosso momento é difícil, mas nada que seja impossível de revertermos rapidamente. Quem tiver uma observação que possa nos ajudar, nós estaremos abertos. Para qualquer contato possível, eu conto com todos vocês, para que o futebol brasileiro volte a estar num grande momento. Não existe culpados, não tem interferências, não tem nada disso. O que nós precisamos a partir de agora é buscar soluções. Sobre a saída do São Paulo, eu tinha meu contrato no São Paulo. Todos os jogadores contratados foram com a concordância da diretoria. Nós montamos o São Paulo para que o treinador faça o que bem entender quando chegar e faça bem. São jogadores versáteis para termos elenco enxuto em condição de poder abastecer toda e qualquer situação. Estilo de jogo. Em todas as equipes eu me adaptei à equipe. Nunca chego com um sistema pré-estabelecido. Eu prefiro identificar muito mais o que tenho à mão e depois empregar um sistema. Números para mim são relativos. 3-5-2, 4-3-3, para mim isso é balela. Quero defender com o maior número possível e defender com o maior número possível de jogadores. Muito difícil falar agora entre os sistemas do Fernando, do Ancelotti, até porque eles estão em clubes e dentro de uma seleção é um pouquinho diferente. Esse encaixe é fundamental para que na prática as coisas deem encaixe. Instabilidade política na CBF. O contato com o presidente Edinaldo foi no final de semana. Um prazer e uma satisfação poder chegar nesse momento da minha carreira. Sobre instabilidade política é um assunto que eu não entro. Tenho a confiança do presidente para fazer meu trabalho daqui pra frente, preparar a equipe, ganhar jogos e chegar numa Copa do Mundo que será muito disputada. Vou trabalhar nesse sentido. Me preparei muito para estar aqui. Tenho uma convicção muito grande que a seleção brasileira vai alcançar os seus objetivos. Mudanças. Eu acho que não é nenhuma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à seleção que jogou a última Copa. É uma mudança emocional, postural, uma mudança que o atleta tem que entender que está aqui vestindo a camisa muito pesada, referência no mundo todo. Se nesse instante não estamos em uma posição adequada em relação à nossa classificação para a próxima Copa, vamos tentar o máximo para reverter tudo isso. Precisamos ter um futebol vistoso, primamos por ter um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. Não podemos deixar essas características, temos que tentar manter o máximo possível. Temos que voltar a fazer grandes jogos. Todos nós temos que entender um pouco mais o que representa a seleção. Acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais a responsabilidade quando forem convocados. Juventude ou experiência? Pode ser que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores, mas é muito difícil chegar no número de atletas que dê oportunidade ao longo da carreira. Foi assim na minha primeira equipe no Figueirense. Exemplo ao Felipe Luiz, como na minha última equipe o São Paulo. Sempre contei com uma mescla saudável em qualquer sentido para que tenhamos competitividade na equipe mantida. Aqui não será diferente. Para mim não importa. Se o Thiago Silva estiver bem, ele terá oportunidade. É grande jogador. Ciclos se encerram a partir de um momento em que o outro esteja bem melhor. Temos que ter equilíbrio, consciência. Vou errar, de repente, não convocando um ou outro, mas vou tentar trazer aqueles que estão em melhores condições. Feijão com arroz? Eu fico muito tranquilo. Minha primeira equipe, o Figueirense, depois a quarta equipe, Juventude, a 10ª equipe, que foi o Santos de 2010, a penúltima, o Flamengo, última, São Paulo. Todos jogaram de uma maneira diferente, então esse feijão com arroz tinha sempre um tempero diferente de cada estado. Eu ajudei a salvar 6 equipes grandes do rebaixamento e cheguei a decisões importantes da competição. Não vou ter
Voltei 3 vezes ao Flamengo, 2 ao Santos, 2 ao São Paulo, por acaso. Foi porque deixei algo plantado. Se foi um feijão, se foi um arroz, eu acho que agradei. E retornar é muito difícil. Em algumas eu havia ganho campeonatos, em outras não. Expectativa pela seleção, em 2 ou 3 oportunidades, meu nome foi ventilado e acabou não acontecendo. Quando surgiu dessa vez da maneira como foi, também imaginei que fosse uma especulação natural de mercado pela saída do Diniz. De repente se concretizou. Para mim não criei expectativa como havia criado anteriormente. Fato natural, você está envolvido, mas procurei não criar expectativa. E a partir do momento que recebi uma chamada, as coisas mudaram um pouco. Era um sonho, era objetivo. Eu não saí do São Paulo, eu não troquei o São Paulo. Eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado. Nenhum profissional em sã consciência deixaria de atender. Problema com o Neymar? O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque agora ele tem uma lesão. Mas nós temos um dos 3 maiores jogadores do mundo e depois vamos contar com ele. Não tenho problema nenhum com ele. A proporção que aquela situação tomou foi desproporcional. Após aquela partida, nós já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou a decisão e eu respeitei. Mas sempre que nos encontramos foi uma situação positiva. O futebol é muito dinâmico. O céu e o inferno estão a um palmo de distância. Retomada da confiança. A recuperação da confiança vai acontecer com treinamentos, com jogos e vitórias. Temos que trazer o torcedor para mais perto da seleção. É um trabalho de formiguinha que queremos de todos vocês. A nova comissão. Não conversei ainda com Fernando Diniz. Com relação à comissão, venho conversado com o presidente. É um momento em que eu preciso ter ao meu lado pessoas que também confio, com quem já trabalhei. Algumas funções serão necessárias dentro da liberdade que ele me deu. Não que os que estão aqui dentro não sejam profissionais. Preciso ter pessoas ao meu lado com quem já tive momentos positivos e negativos. Algumas situações com certeza precisaremos intervir. O presidente me deu liberdade, mas com responsabilidade com os profissionais que aqui estão e com aqueles que poderão chegar. Jogadores que atuam no Brasil. Às vezes temos uma referência lá fora, que passa a ser muito melhor que o Campeonato Brasileiro, mas temos que repensar isso. Às vezes o nosso campeonato é muito mais difícil do que muitos lá fora. Se preparem, vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro, não tenho dúvida, desde que tenham merecimento para uma convocação. Vou tentar fazer o máximo para que não erre, quer esteja na Inglaterra, Itália, Portugal e aqui dentro. Eles têm que saber que disputam um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo. Reaproximação com o torcedor. Tite fez um dos trabalhos mais bonitos dos últimos anos em relação a uma seleção. Infelizmente acabaram não acontecendo nas 2 Copas, mas foi trabalho de altíssimo nível. Temos que enaltecer muito. Acredito que ele tenha feito o máximo possível para encontrar um pouco mais dessa aproximação com o torcedor. Conto muito com a presença e participação de vocês, com sugestões e ideias para mudar um pouco esse contexto, para fazer com que a seleção seja realmente a seleção do povo brasileiro. O camarada perdeu o carinho e amor pela seleção. Temos que mudar isso. Só vamos mudar quando parar de dividir. Temos que somar esforços. Convocação para a Copa América durante o Brasileirão. Sofri bastante com tudo isso, mas nunca tirei a possibilidade de um profissional estar à frente do seu maior sonho. Em 2016, o Santos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro. De repente, nas Olimpíadas, perdemos Gabigol, Zeca e Thiago Maia. Na sequência, a Copa América, mais 3 jogadores do Santos convocados. Foi um problema muito sério e o Santos ainda conseguiu um vice-campeonato daquela competição. Sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas o quanto são importantes na seleção. Temos que ter equilíbrio entre necessidade e vontade do clube, mas não é fácil. Já vivi o outro lado e agora vou ter que pensar dessa forma e me colocar na situação do outro treinador, do lado oposto. Não são situações nada fáceis.